Eu lembro do meu avô, um homem muito simples, porém muito sábio. E eu lembro das muitas histórias que ele contava. Tinha uma que me veio à mente agora, era uma história que ele contava, né? Ele contava sobre um grande peixe que havia nos oceanos. E olha que meu avô nem o mar conheceu, mas ele contava ele, né, que havia um grande peixe com um olho só, bem no meio da testa. E era um olho só que esse peixe tinha, porém, esse olho tinha a capacidade de virar para dentro e enxergar o próprio peixe dentro dele, né? E virar para fora e enxergar o que se passava, né? O que estava acontecendo próximo do peixe. E esse grande peixe olhava para dentro e olhava para fora, olhava para dentro e olhava para fora. E quando ele olhava para dentro, ele analisava sua capacidade e daí administrava a sua situação. Se tinha mais espaço na sua barriga, no seu estômago, aí ele virava o olho para fora e observava o peixinho menor que tinha mais próximo, ele ia lá e abocanhava. Mas primeiro ele olhava para dentro de si para gerenciar a atitude que tomava na área externa, né, do lado de fora. Veja só, que história do meu avô, né? Simples, mas, bom, bora lá, vamos lá. Quantas vezes você foi surpreendido por uma mensagem inesperada no celular que mudou o seu humor instantaneamente? Quantas vezes alguém lhe falou algo que fez o seu sangue ferver de repente? E quantas vezes, depois de tudo isso, após um grande momento de tensão, você foi perceber que nada era motivo para mudança de humor, estresse ou qualquer outro tipo de preocupação? Pois, na verdade, tanto a mensagem ou o que a outra pessoa falou, ou a situação que quer que fosse, não era o que você pensou. Ou seja, o problema foi a forma como você interpretou a situação e não a situação em si. E isso acontece com todos nós, todos os dias da nossa vida. E acontece porque nós não vivemos apenas os fatos da vida, vivemos também as interpretações que fazemos desses fatos. Muitas vezes sofremos não por causa da realidade em si, mas por causa da maneira como pensamos sobre essa realidade. É justamente aqui que entra um conceito extremamente importante da psicologia moderna, a metacognição. Embora a palavra pareça complicada, a sua ideia é simples. Metacognição significa a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos. É a habilidade de observar a própria mente em funcionamento. Imagine que sua mente seja como um rio, né? A maioria das pessoas é levada pela correnteza sem perceber para onde está indo. A metacognição permite que você saia da água por alguns instantes, observe o rio de fora e, em vez de apenas pensar, você passa a perceber como você está pensando. Essa capacidade foi estudada pela primeira vez lá pelo psicólogo John Flavel, que definiu como o conhecimento que temos sobre os nossos próprios pensamentos ou os nossos próprios processos mentais e a capacidade de monitorá-los e regulá-los, se necessário. Desde então, inúmeras pesquisas demonstraram que pessoas que desenvolveram essa habilidade tendem a aprender melhor, a tomar melhores decisões mais acertadas, né? E também lidar com um maior equilíbrio diante das dificuldades que surgem. Mas talvez a maior contribuição da metacognição não esteja no desempenho acadêmico profissional. Talvez sua maior contribuição está na vida cotidiana da gente. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Uma crítica inesperada, uma perda financeira, um problema familiar, uma decepção amorosa, uma enfermidade. Nessas horas, geralmente acreditamos que nossas emoções são causadas exclusivamente pelos acontecimentos. Contudo, entre o fato e a emoção, existe algo muito importante: nossos pensamentos.
Dois indivíduos podem enfrentar a mesma situação e reagir de maneira completamente diferente. Um vê o fracasso como o fim de tudo e o outro enxerga a situação como uma oportunidade de aprendizado. O acontecimento é o mesmo. O que muda é a interpretação deste mesmo acontecimento. A metacognição nos ajuda a perceber esse processo. Ela nos ensina a fazer perguntas que raramente fazemos, como, por exemplo, o que estou pensando neste momento? Ou por que estou reagindo dessa forma? Ou ainda, minha interpretação corresponde aos fatos ou é apenas uma suposição? Existe outra maneira de enxergar essa situação? Essas perguntas simples têm um enorme poder transformador. Elas criam uma pequena distância entre nós e os nossos pensamentos. E essa pequena distância pode mudar uma vida inteira. A Bíblia Sagrada, embora escrita muito antes do surgimento da psicologia moderna, ela apresenta diversas passagens que apontam para essa prática da autoobservação. No livro de Lamentações, escrita pelo profeta Jeremias, diz assim: examinemos e provemos os nossos caminhos. Observe a profundidade desse convite. Antes de mudar o rumo da vida, é necessário examinar os próprios caminhos. É preciso parar, refletir e analisar. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 11, 28, ele orienta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame não é apenas moral ou religioso, é também um exercício de consciência. É a capacidade de olhar para dentro e perceber aquilo que normalmente passa desapercebido. Talvez um dos textos mais impressionantes esteja no Salmo 139, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O salmista reconhece algo que a psicologia moderna também descobriu. Nem sempre conhecemos plenamente os nossos pensamentos, os pensamentos que governam nossas ações. Muitas vezes somos influenciados por crenças, medos e interpretações que atuam silenciosamente dentro de nós. É por isso que desenvolver essa ferramenta da metacognição é tão importante. Ela nos ajuda a identificar pensamentos destrutivos antes que eles se transformem em atitudes destrutivas. Ajuda-nos a perceber padrões repetitivos de comportamento, permite reconhecer quando estamos sendo dominados pela ansiedade, pela raiva ou pelo medo, né? Mas, mais do que isso, oferece uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do domínio próprio. O domínio próprio não surge simplesmente da força de vontade. Ninguém controla aquilo que não percebe ou que não sabe que existe. Primeiro vem a consciência daquilo que existe, depois vem a escolha de dominar aquilo, ou de atuar, ou de agir sobre aquilo. Quando identificamos um pensamento negativo surgindo em nossa mente, ganhamos a oportunidade de decidir o que fazer com esse pensamento. Podemos alimentá-lo ou substituí-lo, podemos segui-lo ou questioná-lo ou interrompê-lo. Podemos permitir que ele nos domine ou escolher uma resposta mais sábia ou dominar sobre ele, né? Nesse sentido, observe que uma outra palavra do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10 e 5, ganha uma dimensão extraordinária. Ele diz assim: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para levar um pensamento cativo, primeiro é necessário conhecer esse pensamento, reconhecer ele, perceber ele. É preciso observar antes que ele assuma o controle. Esse é exatamente o papel da metacognição. Ela nos ajuda a deixar de ser meros passageiros da mente para nos tornarmos administradores da nossa mente e dos nossos pensamentos. Ao longo da vida, acumulamos conhecimentos, experiências, habilidades, aprendemos profissões, idiomas, técnicas, métodos. No entanto, poucas habilidades são tão valiosas
quanto essa de aprender a observar os nossos próprios pensamentos, aprender a observar a nossa mente e o funcionamento dela. E isso é tão importante porque é nela que nascem as nossas decisões. É nela que surgem os nossos medos, é nela que florescem os nossos sonhos e é nela que construímos a nossa visão de mundo. Ainda, na Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Em linguagem contemporânea, poderíamos dizer que esse versículo nos convida a cuidar do nosso mundo interior, vigiar os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas emoções e as nossas intenções. Afinal, aquilo que acontece dentro de nós acaba moldando aquilo que acontece ao nosso derredor. Desenvolver a metacognição não significa tornar-se perfeito, não significa eliminar os pensamentos negativos ou viver sem conflitos. Significa algo muito mais realista e muito mais poderoso. Significa tornar-se consciente. Consciente dos próprios erros, consciente das próprias emoções, consciente das próprias escolhas, consciente da própria direção que damos para a nossa vida. E quando a consciência cresce, cresce também a liberdade, porque a verdadeira transformação começa no momento em que deixamos de ser governado pelos nossos pensamentos e passamos a governar os nossos pensamentos. Talvez esse seja um dos maiores desafios da vida adulta e também uma das maiores oportunidades, que é aprender a observar a própria mente, aprender seus movimentos e direcioná-la para aquilo que é bom, verdadeiro e sábio. Percebe o que a história do meu avô sobre o grande peixe de um olho só tem a ver com a metacognição? É a nossa capacidade de agirmos como o grande peixe da história do meu avô, ou seja, nos observar no nosso interior para daí agirmos no nosso exterior, tendo assim um melhor controle. Quando fazemos isso, as nossas reações serão melhores, mais promissoras e, consequentemente, nos colocarão no caminho da sabedoria e da prosperidade. Desenvolva o hábito de observar seus pensamentos e de entender por que eles são daquele jeito. Quando sentir raiva, tente entender por que você sentiu raiva. Quando sentir medo, da mesma forma, tente entender por que você está sentindo medo. Ao invés de se apegar ao pensamento do medo, tente entender o porquê desse pensamento. Sua vida vai melhorar. Considere conhecer o canal, se inscrever para mais vídeos como esse. E eu vou deixar aqui um outro vídeo para você continuar assistindo. Vai te ajudar a compreender melhor os seus pensamentos e suas atitudes a partir dos seus pensamentos. Leve em consideração sempre, crescer é possível e existem ferramentas para isso. Bora? Um grande abraço e até o próximo.